Olá, cá estamos nós de novo para conversarmos um pouquinho a respeito dos tópicos gramaticais que caem no vestibular de língua inglesa. Hoje, dando continuidade ao papo dos vídeos anteriores, conversaremos um pouquinho sobre definite and indefinite articles. Nos vídeos passados, conversamos um pouquinho a respeito dos artigos indefinidos. Neste falaremos a respeito do artigo definido, que em inglês é representado pela palavrinha the, que tem como correspondente em inglês o, a, os, as. Agora prestem atenção numa particularidade. Muito embora a palavrinha the possa ser usado tanto no plural quanto no singular, ele não tem essa marcação de plural. A marcação de plural irá apenas para o substantivo que ele acompanha. Ele não terá essa marcação. No exemplo que nós estamos dando aqui, nós temos the woman, a mulher, e the women, as mulheres. Percebam que nesse caso aqui, no segundo exemplo, nós temos a marcação de plural para o substantivo, mas o artigo, ele não apresenta essa marcação de plural. E professor, como é que fica a tradução? Na tradução, como em português nós fazemos essa marcação, nós teremos a marcação de plural, sim. Então, the woman, eu traduzo a mulher. The women, eu traduzo as mulheres. Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos usos. Quando é que eu devo utilizar o artigo? Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro caso, diante de substantivo comum. O que é um substantivo comum, professor? Tanto em português quanto em inglês, substantivo comum é aquele que designa o ser genericamente. Como nós vemos neste exemplo aqui, the day is sunny, ou seja, o dia está ensolarado. Percebam a particularidade nessa palavrinha sunny aqui. Ela é derivada do substantivo sol, que forma o adjetivo ensolarado. Nós fizemos isso o quê? Com o acréscimo de um sufixo formador de adjetivo. Quando nós estudarmos os adjetivos e quando nós estudarmos os prefixos na língua inglesa também, nós voltaremos a este assunto. Um outro uso deste artigo definido é quando nós utilizamos na frase ou introduzimos na frase o nome de um instrumento musical. Este exemplo que eu coloco aqui, my mother play the piano. Minha mãe toca piano. Percebam que aqui, quando eu for traduzir, eu não falo minha mãe toca o piano. Eu falo minha mãe toca piano. Em inglês, isso servirá para todos os outros instrumentos, the guitar, the drum e assim por diante. Tudo bem? Voltemos aqui. Os adjetivos substantivados. O que são adjetivos substantivados, professor? São aqueles adjetivos que são utilizados na função de substantivo. Como nós vemos nesse caso, old people don't understand the young. Ou seja, as pessoas mais velhas não entendem o jovem. Todas as vezes que eu antepuser um artigo ao adjetivo, eu estou transformando esse adjetivo em substantivo. É como acontece em português, professor? É como acontece em português, ok? Um outro caso que nós utilizaremos são os superlativos. Mais uma vez, estamos nos referindo ao adjetivo. Vocês devem estar lembrados que, em língua portuguesa, nós temos os adjetivos no grau comparativo e no grau superlativo. Em inglês acontece a mesma coisa. Se eu vou usar o superlativo em língua inglesa, eu terei que colocar diante desse superlativo o artigo definido. She's the most intelligent student. Posso dizer, she's the most intelligent student in the class, in the school, in the whole school, e assim por diante. Neste caso, como most está indicando superlativo, eu vou utilizar o artigo. É a mesma coisa, professor, quando eu vou dizer the best? Sim, he is the best one. Ela é a melhor de todas. Então, neste caso, como best é um superlativo, eu utilizarei o artigo. Nos nomes geográficos, que são nomes geográficos, professor? Aqueles nomes que indicam países, cidades, acidentes geográficos, nome de rios, ilhas, etc. Como nós temos o caso aqui, the Pacific Ocean, o Oceano Pacífico. Neste caso, como o Oceano Pacífico é um nome que indica um nome geográfico, eu utilizo o artigo diante. Tudo bem? Bom,
Esta introdução, né, serve para que nós tenhamos uma base para o nosso próximo bate-papo, que será a respeito justamente dos casos omissos ou dos casos nos quais nós não utilizaremos o artigo definido. Tudo bem?